E aí chegamos aqui nas reações de carboxilação, né, no ciclo de Calvin. Então, o que foi formado lá na fase fotoquímica, né, que foi o ATP e o NADPH, eles agora vão ser utilizados aqui, né? Vão ser utilizados aqui nesse ciclo de Calvin, né? De Calvin-Benson, que é justamente o momento onde você vai trabalhar essas moléculas energéticas no intuito de você gerar o carboidrato, né? A triose fosfato que vai gerar aí a sacarose, o amido, né? Que já é um carboidrato mais complexo. Então, nós temos aqui as etapas, né? Praticamente você tem a etapa de carboxilação, a gente vai ver aqui, de redução, onde você vai ter um consumo a maior parte do consumo do ATP e do NADPH é justamente na fase de redução, e vai ter a fase de regeneração desse substrato aqui, né? Ao qual a rubisco liga o CO2 para poder formar as duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Né? Então, e aqui nessa regeneração também há um consumo de ATP. Aqui já é a etapa um pouquinho mais separada, como eu falei para você, esse substrato aqui, ribulose 5-bisfosfato, esse substrato aqui é o substrato base para iniciar o processo de carboxilação no ciclo de Calvin, né? Então, a enzima rubisca, ela vai fazer o quê? Ela pode unir a esse substrato o CO2 ou unir a esse substrato o oxigênio. Mas por que isso? Porque ela é uma enzima ambígua, ela tem uma ambiguidade, né? Ela tem uma preferência pelo CO2, mas a depender da condição ambiental, temperatura elevada, né? Excesso de luminosidade, ela pode desviar essa preferência, um pouco dessa preferência, pode diminuir em detrimento da condição ambiental. Então, a rubisco vai unir esse substrato ao oxigênio, tá? Que vai gerar o que nós chamamos de fotorrespiração, que a gente vai ver em maiores detalhes daqui a pouco. Mas o normal que a gente quer que aconteça, dentro das condições ótimas, né, de fotossíntese, é justamente a carboxilação, que é unir esse substrato, né, ribulose 5-bisfosfato, ao CO2, tá? Para formar duas moléculas de 3-fosfoglicerato ao final desse processo de carboxilação. E aí, ao final desse processo de carboxilação, essas moléculas aqui, elas vão ser reduzidas, né? O 3-fosfoglicerato vai formar, que é uma triose também, vai formar o gliceraldeído de 3-fosfato. Então, reduziu para um aldeído aqui, tá? E para poder ter essa redução, tem uma série de reações que acontecem aqui e tem um consumo de ATP e de NADPH. Esses dois foram produzidos lá naquela fase fotoquímica que vimos anteriormente. Então, o que foi produzido lá vai ser justamente a maior parte dele consumida aqui nessa fase de redução, tá? Do 3-fosfoglicerato ao gliceraldeído 3-fosfato, tá? E aí, uma parte dessa triose, ela vai recuperar, tá? Ela vai recuperar justamente a ribulose 5-bisfosfato, porque aqui você tem um composto com 3 carbonos, né? E para ela recuperar um composto com 5 carbonos, aqui é ribulose, tá? 5. Então, nós temos 5 carbonos aí. Então, para ter esse processo aqui, você vai ter uma série de reações, aqui mais ou menos umas 10 reações, né, que acontecem nesse intervalo de regeneração, que é, na verdade, até maior. A gente pode até observar aqui pelo desenho, né? A gente sabe que praticamente 50% aqui das reações acontecem mais na regeneração, em termos de envolvimento de enzimas, né, e tudo mais. Então, o processo de regeneração é bem grande, tá? Até porque você vai sair de uma molécula bem pequena para formar uma molécula bem maior, né? E aí você vai ter uma série de reações acontecendo aqui, consequentemente. E aí, na verdade, o que vai ser utilizado para poder formar lá os carboidratos, né, a sacarose, o amido, são justamente essas trioses fosfatos aqui que são geradas, tá? Porém, como eu disse, se a planta não carboxilar, né, não capturar o CO2 e sim o oxigênio, isso aqui vai ter um rendimento baixo, né? Então, você vai formar uma molécula dessa e uma outra molécula, porque aqui nós temos uma molécula com 3 carbonos, gente. Vamos olhar aqui um pouco a matemática. Aqui você tem uma molécula com 5 carbonos, uniu com outro carbono CO2, você vai formar um composto com 6. Esse composto com 6, ele é instável, tá? E aí, o que acontece? Ele é quebrado em 2 moléculas de 3, né? Que é o 3-fosfoglicerato, que nós estamos vendo aqui, tá? Agora, se ao invés de pegar o CO2, pegar o oxigênio, aí vai formar um composto com quantos carbonos, né? Vou mostrar para vocês. Se ele tem 5 aqui e pegou o oxigênio, vai formar um composto com quantos carbonos?
não vai sair do 5, tá? Então, praticamente, você vai ter um composto com 3, que vai ser o 3-fosfoglicerato, e um outro composto, que é o fosfoglicolato, que a gente vai ver daqui a pouco, com 2 carbonos. Esse daí não tem nenhuma utilidade direta no processo. Ele vai ter que passar por um processo de uma série de modificações até novamente regenerar esse daqui. Por isso que a fotorrespiração acaba sendo uma válvula de escape de liberação também de energia. Porque para poder você regenerar esse 2-fosfoglicolato que vai ser formado, você vai ter que ter consumo também de energia. Então, isso é uma forma de você eliminar excessos energéticos, tá? Então, quando a planta está sob um estresse, basicamente estresse por temperatura e falta d'água, né, luminosidade excessiva, ela pode fotorrespirar mais. Então, que na verdade seria, em vez de pegar o CO2, pegaria o oxigênio. Tá? Aqui são olha só o tanto de reações que acontece. Aqui é a reação base, né, que é a carboxilação. Quem faz isso é a enzima rubisco, né? Então, por que o apelido dela é rubisco? Aqui, na verdade, é uma abreviação do nome dela, né? Que é ribulose, bifosfato, carboxilase e oxigenase. É esse aqui o nome completo dela. Então, atuando sobre o substrato, que é essa ribulose 1,5-bifosfato, ela vai soldar, vamos dizer assim, né? Vai conectar o CO2 a esse substrato, que tem 5 carbonos, formando um composto com 6, né? Para esse composto com 6 ser quebrado em 2 com 3, que é o 3-fosfoglicerato. Então, ela vai unir esse substrato ribulose 1,5-bifosfato ao CO2 e gerando 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Então, aquela reação de carboxilação do ciclo de Calvin. E já na próxima etapa, que é a etapa de redução, né, que eu comentei, vocês têm lá esses 3-fosfogliceratos que foram gerados lá na etapa de carboxilação, eles vão ser convertidos em gliceraldeído 3-fosfato. Então, para isso, tem uma série de reações, onde você tem as enzimas específicas que vão converter o 3-fosfoglicerato em um 3-bisfosfoglicerato, e, na sequência, em gliceraldeído 3-fosfato. Para isso, há um consumo de ATP, tá? E consumo de NADPH, que eu falei para vocês. Então, essas duas fontes energéticas aqui são consumidas nessa fase de redução. Então, a maior parte do que foi gerado lá na fase fotoquímica é consumida justamente aí nessa fase de redução, tá? Não descarta nem que uma pequena porção também é consumida aqui, ó, na fase de regeneração. Aqui, ó, o ATP aqui, tá? Então, olha só a quantidade de reações e de enzimas envolvidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, você tem aqui o envolvimento de todas essas enzimas e diferentes substratos. Qual o objetivo aqui? Regenerar quem? Esse substrato aqui, ó. Ribulose 1,5-bifosfato. Então, você sai de um composto com 3 carbonos, ó, gliceraldeído 3-fosfato, para você poder regenerar o quê? Um composto com 5, né? Ribulose 1,5-bisfosfato, tá? Então, praticamente, você tem essa série de reações aqui, ó, e de várias enzimas envolvidas, onde você tem compostos com 3 carbonos sendo convertidos em compostos com 5, mas até chegar lá, você tem compostos com 6 carbonos, compostos com 4 carbonos, compostos com 7 carbonos. Então, você tem aí uma alteração na molécula, né? Praticamente até ela ser formada, que na verdade é a molécula, que é o substrato base para que a rubisco possa fazer o processo de carboxilação. Então, na verdade, o nome está dizendo que vai regenerar o substrato inicial para o processo de carboxilação, tá? Então, essa é a etapa de regeneração. Aqui mostrando a etapa novamente, mostrando a estrutura das moléculas que estão envolvidas, na verdade, né? Então, por exemplo, você tem aqui o processo que pode acontecer, né? Nós temos aqui a etapa, a fase de carboxilação. Na fase de carboxilação, o que vai acontecer? O CO2 vai se unir à molécula com 5 carbonos. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Ribulose 1,5-bifosfato. Ribulose 1,5-bifosfato, tá? Então, tem 2 fosfatos ligados na molécula aí. Então, vai se unir ao CO2, não é isso? Vai formar 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Então, essas moléculas, depois que passa pela fase de... Esse 3-fosfoglicerato vai para a fase de redução, onde lá na fase de redução você vai ter consumo de ATP e NADPH, tá? Então, esse ATP e NADPH na fase de redução. E depois, uma parte do que foi produzido lá, que é o 3-PG áudio, né? Que é o
glicerol de 3-fosfato, ele vai ser utilizado para regenerar, olha só a quantidade de etapas que passa até formar novamente a ribulose 1,5-bifosfato. Então, aqui só mostrando todas as estruturas, né, que estão envolvidas, os compostos com, vamos contar aqui, compostos, você tem compostos com 3 carbonos, tá vendo? Compostos com 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos envolvidos, né? Compostos com 4 carbonos envolvidos ao longo do processo de regeneração da ribulose 1,5-bifosfato. Tá? Então, aqui é só dando um apanhado visual para vocês observarem a estrutura, né, do que está envolvido, né, naquelas etapas de carboxilação, né? Nós temos aqui carboxilação, redução e regeneração. Tá? Aqui, né, já entrando na fase mais micro, né, do processo, você tem aqui o substrato ribulose 5-bifosfato, tá? Que ele pode tanto carboxilar, ok? Ele pode carboxilar ou pode oxigenar. Então, essa ribulose, essa rubisco, né, essa enzima ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase, que é o nome dela, né? Ela pode tanto carboxilar quanto oxigenar. Então, vai depender da condição ambiental para poder ter uma maior carboxilação em detrimento da oxigenação, tá? Então, ela tem preferência por carboxilação, praticamente é coisa de 3:1, né? Então, basicamente ela tem maior preferência por CO2, mas se a condição ambiental for estressante, né, com excesso luminoso, temperatura elevada, então há uma preferência, nesse caso, há uma mudança no destino, né, da preferência dela agora pelo oxigênio. Bom, mas no processo normal vai captar o CO2, né, o rubisco vai fazer essa conexão, vai formar um composto intermediário aí com 6 carbonos, que ele não é instável, na verdade, né, ele é instável, então ele não dura muito tempo, esse composto aqui, que é o 2-carboxi-3-cetoabilinitol 1,5-bifosfato. Então esse composto aqui ele é muito instável. Então, logo ele é quebrado em 2, quem são os 2? 3-fosfoglicerato. Então, 2 moléculas de 3-fosfoglicerato são trioses, né? Então, quando tem um processo de carboxilação, que é isso aqui, ó, a ribulose 1,5-bifosfato, a rubisco conecta o CO2 a essa ribulose, tá? 1,5-bifosfato, formando esse composto instável de 6 carbonos, né? Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que vocês percebam essa questão da estequiometria do carbono aqui na molécula. Então, formou esse composto que é instável, ele logo é quebrado em 3-fosfoglicerato, tá? Então, essas aqui sim que vão seguir lá no processo normal para poder fazer, gerar carboidratos, e também uma parte vai poder ser utilizada para regenerar novamente a ribulose 1,5-bifosfato, tá? Agora, se ao invés de carboxilar, oxigenar, como eu falei para vocês, então se vai oxigenar, eu vou formar um composto com quantos carbonos? A mesma quantidade que tinha aqui no substrato inicial. Por quê? Não aumentou o carbono, porque não entrou CO2 na molécula, então você vai continuar com 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Só que agora entrou o oxigênio na molécula, então foi oxigenado. E o que vai acontecer? Quando esse composto com 5 for quebrado em 2, né, você vai ter um composto com 2 carbonos, que é o 2-fosfoglicolato, e um composto com 3, que é o 3-fosfoglicerato, que é esse que realmente é utilizado lá para gerar os carboidratos, tá? E aí esse que tem 2 carbonos, esse daí ele vai entrar no processo da fotorrespiração, né, que na verdade é a regeneração dessa molécula aqui. Tá? Então, e para fazer isso, você vai ter consumo energético. Então, é uma forma da planta também liberar um pouco o excesso energético, né, a qual ela esteja submetida. Então, acontece esse processo aqui do 2-fosfoglicolato aqui, ó, que essa molécula com 2 carbonos, ela vai agora passar por um processo envolvendo 3 organelas, né, que é cloroplasto, peroxissoma, mitocôndria, que a gente vai ver daqui a pouco, com que intuito de regenerar 3-fosfoglicerato. Mas para isso acontecer, você tem que ter um consumo energético, né, para que essa molécula se transforme nessa daqui, para ser utilizada no processo fotossintético normal, no processo de geração de carboidratos. Tá? E essa aqui é a etapa
do ciclo fotossintético oxidativo fotorrespiração, ou também chamado de ciclo C2, né? Então, por que vocês já devem ter ouvido falar na leitura aí, em algum outro momento, essa questão de planta C3, C4, ciclo C2, o que seria isso? Justamente aqui, a gente pode voltar e mostrar para vocês. O primeiro composto estável formado, né, com o processo de carboxilação é o 3-fosfoglicerato. Então, o composto com 3 carbonos. Isso são plantas C3, metabolismo C3. Tá? O primeiro composto formado é esse aqui, ó, com 3 carbonos. Planta C4 já é o primeiro composto estável formado, é com 4 carbonos, né, que a gente vai ver daqui a pouco isso aí. Então, essa diferença entre C3 e C4, em relação a essa terminologia, tem a ver justamente com isso. Primeiro composto estável formado em planta C3, né, o próprio nome está dizendo, é um composto com 3 carbonos, nesse caso, 3-fosfoglicerato. Tá? E já nas plantas C4 é um outro composto, oxalacetato, então tem 4 carbonos. E aí o que acontece? Você tem aqui o ciclo de Calvin, né? Vocês têm aqui a ribulose do 5-bifosfato. Ao invés de carboxilar, quando ela oxigena, ela vai formar uma molécula de 3-fosfoglicerato, que a gente está vendo aqui, né? Que é a que pode ser utilizada na fotossíntese tranquilamente, e vai formar o 2-fosfoglicolato. Tá? Esse 2-fosfoglicolato, ele vai passar agora por uma série de organelas, na verdade, vai sair do cloroplasto, porque tudo isso aqui está acontecendo no cloroplasto, a princípio. Saiu do cloroplasto, né? Para sair, na verdade, envolve 3 organelas: cloroplasto, peroxissomos e mitocôndria. Esse 2-fosfoglicolato, ele é convertido ainda no cloroplasto em glicolato. Tá? Esse glicolato agora ele sai do cloroplasto, né? Através de um transportador específico, né? Um transportador que trabalha, se a gente lembrar novamente de nutrição mineral, ele vai trabalhar de forma antiporte, né? Ou sim porte, na verdade, antiporte. Vai entrar um e vai sair outro. Então, vai entrar o glicolato lá no peroxissoma, e no peroxissoma vai sair o glicerato, que é esse aqui que já é na volta, né? No retorno aqui do processo. Então, o glicolato, ao adentrar aqui o peroxissoma, ele é oxidado, forma um glioxilato. Esse glioxilato é convertido em glicina, tá? E essa glicina vai sair do peroxissoma e vai lá para a mitocôndria. Então, já estou na terceira organela de envolvimento do processo da fotorrespiração. Tá? Chegando lá na mitocôndria, essa glicina ela vai ser convertida, né? 2 moléculas de glicina vão ser convertidas em uma molécula de serina. Porém, nesse processo de conversão aqui, ó, é o momento onde acontece o quê? A liberação de CO2, certo? Então, vocês estão percebendo aqui, ó, por isso que o nome é fotorrespiração. Respiração, geralmente, você está liberando CO2, né? E foto por causa da luz, porque durante o dia, além de você ter a respiração normal, o vegetal vai estar respirando tranquilamente, às 24 horas está respirando, para gerar energia, lógico, você ainda tem essa perda de CO2 aqui, pela mitocôndria, nessa etapa aqui do processo de fotorrespiração. Certo? Então, você tem aqui uma descarboxilação. Então, se você tinha aqui 4 carbonos, não é isso? Então, cada glicina tem 2 carbonos, né? A gente está vendo aqui na molécula, aqui, ó. Quando você tem a junção de 2 glicinas, você vai ter agora 4 carbonos. Como você tem uma descarboxilação, saiu um carbono da molécula, você formou a serina. Então, a serina tem 3 carbonos. Tá? Então, aqui, a gente pode observar aqui, 1, 2, 3. Então, essa serina agora sai da mitocôndria, certo? Porque aqui na mitocôndria você tem a descarboxilação e também a produção de amônia, né? Então, que é uma fonte de nitrogenado. Tudo isso aqui a planta vai reaproveitar novamente, ok? Então, essa serina retorna para o peroxissoma. Lá é convertida em hidroxipiruvato, em glicerato, tá? E esse glicerato retornar aqui para o cloroplasto. E, ao mesmo tempo, você vê aqui, ó, o consumo de NADH, é isso? Já está consumindo energia. Então, esse glicerato, ao retornar aqui para o cloroplasto, o que vai acontecer? Vai ter o consumo de ATP, que também é outro consumo de energia, tá vendo? Por isso que a fotorrespiração é uma forma de você liberar excesso energético.
esse glicerato vai ser regenerado a 3-fosfoglicerato, porque com o consumo do ATP aqui, para poder inserir o grupamento fosfato aqui, ó, na molécula do glicerato. Então, formou o que? O glicerato 3-fosfato. Agora sim, esse glicerato 3-fosfato vai poder ser utilizado lá pelas plantas no processo lá ao longo do ciclo de Calvin, vai ser reduzido o 3-fosfato e o glicerato 3-fosfato seguir na geração dos carboidratos, tá? Então, vocês perceberam que quando a planta oxigena, na verdade, quando a ribulose, a rubisco, oxigena ao invés de carboxilar, ela vai gerar 2 moléculas, só que uma com 2 carbonos e outra com 3 carbonos, tá? Quando ela carboxila ao invés de oxigenar, ela insere o CO2 e não o oxigênio, ela forma 2 moléculas de 3 carbonos, que é 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Tá? Então, aí a fotorrespiração, ela realmente acontece em maior intensidade quando a temperatura é mais elevada, excesso de luminosidade, e ela praticamente acontece em plantas do metabolismo C3, planta C3, certo? Que elas seriam plantas mais sensíveis a temperaturas mais elevadas e excesso luminoso. Já nas plantas C4 e plantas CAN, como o aluno falou aí, não facilmente registrável esse processo de fotorrespiração. Certo? Aqui são as etapas mostrando as enzimas envolvidas, né? Primeiramente, quem faz parte do processo é a rubisco, porque a rubisco, ela vai, como eu falei, pode carboxilar, né? Inserir o CO2, ou pode oxigenar. Nesse caso aqui, a gente está falando da fotorrespiração, então ela vai o quê? Oxigenar. Então, ela vai inserir o oxigênio ao substrato ribulose no ciclo de fosfato. E quando ela faz isso, ela vai gerar uma molécula de 3-fosfoglicerato e também uma outra de fosfoglicolato para cada molécula de oxigênio que ela inserir na estrutura da ribulose no ciclo de fosfato. Tá? Então, a rubisco seria a primeira enzima envolvida, né? Aí, esse 2-fosfoglicolato é convertido em glicolato. Então, na verdade, retirou o grupamento fosfato, né? Uma outra enzima, fosfoglicolato fosfatase, retira esse grupamento fosfato. Esse glicolato agora sai do cloroplasto, onde é convertido em glioxilato pela glicolato oxidase. Na sequência, também há a formação peróxido, né? O peróxido ele é quebrado nesse processo de formação aqui, ele é quebrado pela catalase, né? Então, a catalase faz essa quebra desse peróxido, que é um radical livre, né? Então, nesse caso, é acionada a catalase, que é uma enzima antioxidante, tá? E esse glioxilato que foi formado, ele vai ser convertido em glicina, tá? Quem faz isso é um complexo enzimático, é glutamato, glioxilato, aminotransferase. E aí, essa glicina agora vai sair do peroxissomo e vai lá para a mitocôndria. Lá na mitocôndria, como eu falei para vocês, 2 glicinas vão se unir para formar a serina. Mas aí, nesse processo, há uma descarboxilação e liberação de amônio. Isso aqui vai ser utilizado, né, lá pela planta depois, até no ciclo do nitrogênio, isso aqui, né, isso aqui pode ser também utilizado novamente para fotossintetizar, né, porque o CO2 foi liberado. Então, a rubisco pode captar esse CO2 novamente, né, então isso aqui é liberado no ambiente, tá? Então, você tem um consumo de NADH, você tem também a produção da serina, não é isso? Então, essa serina agora vai sair da mitocôndria, vai lá para o peroxissomo, onde é convertido em hidroxipiruvato, tá? Na sequência, esse hidroxipiruvato é convertido em glicerato, para isso você teve o consumo de NADH, né, que é um fator, é uma molécula energética lá na célula também. Esse glicerato agora ele vai sair do peroxissomo e vai lá para o cloroplasto, né? Lá no cloroplasto ele é o que? Fosforilado, né? É consumida a energia novamente na forma de ATP para formar o 3-fosfoglicerato. Esse 3-fosfoglicerato ele pode ser utilizado lá no ciclo de Calvin, né? Para ser reduzida ao glicerato de 3-fosfato. Tá? Então todas essas etapas aqui, ó, até regenerar novamente o 3-fosfoglicerato, é seguido por uma sequência de enzimas que a gente está vendo aqui, tá? Que vão estar atuando no cloroplasto, no peroxissomo ou na mitocôndria. Tá? Então, é um complexo aí cheio envolvendo as 3 organelas e várias enzimas ao longo do processo. E mais a título de curiosidade para vocês perceberem a quantidade de substâncias que são formadas, né, nesse meio de campo aí
depois do processo de oxigenação realizado pela Rubisco, até regenerar novamente o 3-fosfobicerato.